Fala galera, então, tudo bom? Antes da gente começar o vídeo, é importante dizer que esse projeto foi realizado com o incentivo da Lei Emergencial Aldir Blanc. E aí, tudo bom? Começando mais um episódio do Boi de Fogo, o quarto episódio da temporada. Tô feliz, tô bem feliz. Confesso que esse é o tema que eu mais aguardava. É o mais legal pra mim, assim. E é o mais perigoso também que tem na nossa sociedade. Porque vamos lá, até agora a gente já falou sobre cultura, a gente já falou sobre pandemia, a gente já falou sobre o boom eclesiástico e agora a cereja do bolo, a coisa mais bonitinha, conspiracionismos. A gente sabe que é uma vertente aí que vem aumentando com a sociedade. A gente sabe que já tinha algumas ideias conspiracionistas desde que o homem é homem. Porque o homem é homem, no caso, o Homo sapiens é o Homo sapiens, tá? Desde que o indivíduo tá aí, porque a gente tem curiosidade, a gente tem a necessidade de encontrar algumas explicações para algo que a gente acha que não é explicável. Ou às vezes a gente só tem preguiça de investigar e entender direito o que aconteceu, né? Porque tem uma lógica ali. E aí é nessa ideia que a gente começa com algumas ideias de, por exemplo, sei lá, no início da era da gente, a Terra não girava em torno do Sol, né? O Sol que girava em torno da Terra e todos os outros Isso planetas. nunca mudou. Oi? Isso nunca mudou. Beleza. A gente vai ter que as pirâmides não foram feitas por homens, mas foram feitas por extraterrestres. A gente vai ter a ideia de que o apocalipse ele vai acontecer de uma forma tipo apocalipse zumbi, ou talvez seja um mar de fogo caindo na gente, ou talvez seja um genocídio em massa através de um chip implantado no seu braço. Vamos lá. Todo mundo tem esses conspiracionismos. Todo mundo conhece. Se um dia acontecer, chegar um maluco e falar, eu vou botar um chip no seu braço, que ele vai ter todas essas informações e vai lhe controlar. Tu vai deixar? Não vai, né? Então não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Mas beleza. Para se compreender melhor isso e falar um pouco mais sobre isso, principalmente em tempo de pandemia, que são tempos um pouco mais pesados. Pandemia? Oi? Pandemia. Pandemia. Tá bom. Por Eu quê? só, eu só quero deixar um adendo aqui. A gente sabe que podcasts tradicionalmente começam com a introdução e eles falam uma frase de efeito pro tema, né? Meu nome é Yuri e tal coisa, XYZ. Beleza. Tá. Meu nome é Yuri Ribeiro e hoje eu vou falar o que eles não querem que vocês saibam. Ah, não. Ah, tá, beleza. Tá. Eu vou cortar isso na edição, com Não vai. certeza. Bom, para poder falar mais sobre esse tema e sobre algumas problemáticas que vêm surgindo junto com a pandemia, vírus, vacina, doenças, retrovírus e outras coisas que a Uhum. nossa sociedade vem trazendo, a gente que trouxe uma pessoa que entende bem dessa área, da parte científica, de fato, o que são vírus, o que é uma vacina e tudo mais, que é Érica Fonseca, é isso mesmo? Érica Soares, não é isso? Érica Isso, Érica Soares. Soares. Não sei de onde é que veio Isso. Fonseca. Foram os aliens entrando na minha cabeça. Érica, para eu não cometer a gafe, mais uma gafe, que eu acabei de errar o nome, para eu não cometer mais uma, porque assim, no primeiro episódio da gente eu apresentei Adriano Portela, e aí eu fiz uma apresentação errada dele, e aí eu coloquei algumas coisas que ele não era, e aí eu me quebrei na hora de editar. Me fala mais sobre você, qual a tua formação, qual a tua especialidade, conta aí um pouquinho pra gente. Ok, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês para abordar um pouco essas questões, né, onde a gente está lidando no cotidiano. Eu sou Érica Soares, sou bióloga de formação, sou bacharel e licenciada, tenho mestrado em ciências farmacêuticas e sou
doutora em biotecnologia. Então, a gente trabalha dentro da área de mais abordando, né, parasitologia, microbiologia, manipulo outros lados também da ciência, mas em especial a parte de parasitologia e microbiologia. Caraca! E eu meramente graduado em ciências sociais. Eu não entendo nada. Érica, tu também és professora, né? Atua como professora, não é isso? Sou professora universitária. Já viu algum conspiracionismo de algum aluno? Se sim, qual ou quais? Nós já tivemos assim algumas questões, algumas situações é, um tanto difíceis de lidar, né? Nós temos alunos assim que muitas vezes são extremamente arraigados em suas crenças, então às vezes a gente vai falar de evolução e aí o aluno sai com uma questão, não, mas porque na Bíblia estava escrito que tinha que ser assim. A senhora acredita no evolucionismo? Então, de certa forma, eu procuro responder da maneira mais neutra possível, né? Por ser uma pessoa de ciência e também por respeitar a crença de todas as pessoas, certo? Então, eu tenho a minha opinião, mas procuro não emitir essa opinião em sala de aula, apenas abordar fatos científicos, coisas que já estão aí divulgadas. Ok, entendi. Mas para compreender um pouco melhor sobre ciência, Sim. eu lembro isso da época da minha escola, que tem uma questão que é hipótese, experiência e tese, teoria. O- Isso são passo a passos do procedimento É, científico, né? Na verdade, isso pertence à metodologia científica, né? Quando você quer provar alguma coisa, então você precisa, primeiramente, reunir dados, né? Reunir provas, e essas provas, elas passam por experimentos científicos, né? Desde que a gente esteja falando de, por exemplo, manipulação de substâncias, questão de verificação do sistema imunológico, então a gente precisa de experimentos em laboratório para que a gente possa confirmar, né, por exemplo, o que vem da sabedoria popular. Então, a gente tem, por exemplo, uma planta que tem atividade para infecção intestinal. Então, para a gente provar que essa planta realmente ela tem atividade, a gente vai para o laboratório, a gente realiza experimentos. Então, isso é a hipótese, né? A hipótese muitas vezes vem do popular, vem da população, e aí a gente precisa provar essa hipótese. Se a gente conseguir provar essa hipótese, a gente tem uma teoria. Tá? Ainda não é, como a ciência ela é extremamente dinâmica, então nem sempre a gente tem a confirmação dessa teoria. Então, às vezes é muito presente na população o conhecimento, mas na prática laboratorial aquele conhecimento não se aplica. Ou, ao contrário, você consegue confirmar, sim, que aquela planta tem atividade, por exemplo, para infecção intestinal, certo? A partir desse passo a passo, né? A questão do experimento, a questão, primeiro surge a hipótese, depois vem a experimentação, a análise dos resultados e, por fim, a comprovação ou não dessa hipótese, gerando ou não uma teoria. Entendi, entendi. A gente poderia dizer, então, que por conta desse processo contínuo, né, da ciência, de estar sempre pesquisando e comprovando isso, os Sim, fatos, não sim. existe uma verdade absoluta para a ciência, ou existem alguns fatos que são verdade absoluta? Alguns fatos, né, a gente já tem aí, eu diria que estão consolidados por conta das N experiências dos N cientistas que se envolveram nessa área e que acabaram comprovando ou muitas vezes complementando o experimento do outro. Né? A gente tem alguns exemplos aí na ciência de pesquisadores que iniciaram mas não conseguiram concluir por algum motivo, vem um outro pesquisador, se interessa por aquela área e complementa. Mas, indo mais especificamente no que você pergunta, eu acredito que a ciência ela tem um dinamismo muito grande. Então, verdade absoluta
parece um tanto assim, fincar raízes naquilo e não conseguir mudar aquilo. Eu acho que a ciência ela pode mudar, sim. Entendi. Só um instantinho, mas é que tu tá muito calado, Yuri. Tu tá muito quieto, não é normal, tá passando bem. Não, eu tô tranquilo, eu só tô ouvindo mentira, mas eu tô tranquilo. Como assim? Cara, porque isso é besteira. Não, Verdades não, mas, absolutas existem, velho. tipo, Eu gostaria de saber também. Cara, é muito fácil, porque o que acontece? A academia ela é basicamente um antro de mentira, né? A gente tem gente que tá lá simplesmente para esconder as verdades da população, do homem de bem, do trabalhador de família. Tá ok? entendi. Dá um exemplo aí de uma verdade absoluta, então. Cara, vacinas não funcionam. Vacinas não funcionam. Não funcionou. Tu não vai tomar vacina agora na pandemia. Então, a vacina nem vai sair, pelo que a gente tá vendo no nosso país. Mas, se sair, eu não vou tomar. Por quê? Cara, simples, velho. É impensável. Simplesmente pela ideia de vírus. Vírus é algo inexistente, pô. E o que é essa Covid, então? É planos, é disseminação de doenças através de, de venenos aí que acontece que jogam pelo mundo. A gente tem como, por exemplo, não sei se tu vê, um avião, ele passa, ele solta um produto que acaba, velho. Que dissemina doenças. E avião? Todos os aviões. Um Boeing? Um Boeing, um Airbus, um Embraer, qualquer avião. Você pesquisar, tem uma coisa chamada contrail, que é justamente dizem, né? A mentira diz que isso é para aliviar combustível, porque o avião não pode pousar com peso acima do permitido. Aí, teoricamente, ele tem que soltar esse combustível para descer mais leve, mas isso é tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira, isso é um produto. Eles não deixam tu saber o que é. Entendi. Aí tu acha que com 200, sei lá, mais de 200 mil voos por dia, passando pelo mundo inteiro. Ih, pai. Tu tomou algum remédio? Não tomei remédio, eu estudei. Não, tipo, ficou doente. Tomou algum remédio? Não, tem a natureza, né? As plantas que a gente usa. E só. É o suficiente. Rapidão, Porque, assim, se a gente parar pra pensar, os quatro, a casca de limão e de laranja, ela tem basicamente o mesmo efeito de remédios aí conhecidos. Mesma coisa. Não, É peraí. melhor do que tomar essa química todo dia. Peraí. Tem um negocinho aí do teu lado, de alumínio. Pega ele pra mim, por favor. Com muito orgulho. Em homenagem a essa loucura que eu tô ouvindo, eu vou usar isso aqui porque eu tô me sentindo muito inteligente ou muito imbecil. Eu não sei definir exatamente como Você eu está tô me sendo sentindo sincero, agora. é só ouvir. Só pra tu explicar o que é isso. O Isso que aqui são é- isso? Isso aqui são em dois níveis, né? Esse aqui como é que ele reflete as ondas eletromagnéticas, né? Dos satélites. Hum, Que, não sei se tu sabe, tem tanto satélite que é para justamente ele criar uma rede para influenciar os seres humanos, né? Os satélites. Que é justamente para impedir a radiação do Sol bater na nossa Terra, que, né, alimenta nossas plantas, enfim. Aí isso aqui impede. Aí esse aqui, desse modelo aqui, esse aqui é para... Ele não dissipa verticalmente, ele dissipa horizontalmente. São dois Entendi. modelos. Tá. Tá. Isso aqui é comprovado. É comprovado. É comprovado. Tem estudo sobre Tem. isso. Tem várias universidades. Um estudo científico. Claro. Então a ciência não é mentira. Hã? Então a ciência não é mentira. Não, mas não pelo método tradicional. Porque o método tradicional é falho. Ele é basicamente um complô. Não é, professora? Eu estou sem palavras.
Realmente, Eu acho que quando eu sair daqui, eu vou direto pra um psicanalista. É só pra um ler, cara. psiquiatra. Só ler, velho. Eu acho que eu vou também, hein? pedir Eu um acho que eu vou também. antidepressivo. Vou É pedir só, um antidepressivo, algo assim. é só, é só estudar. Tá Tá bom. aí pra todo mundo ler. Aonde? Cara, www.google.com. Eu achei informações incríveis no Wikipedia um dia desse. Na Wikipédia. Entendi. Na Excelente Wikipédia. fonte de pesquisa. Porque é open source, então as pessoas podem, né, trabalhar aquele dado. Tá, pra tentar pegar um pouco de racionalidade, vamos. Jesus. Tá. Professora, a gente. A gente não, né? Eu só escutei. Comentamos aqui sobre algumas coisas, né? Vírus não existem, Não existe. vacina não é eficaz. Não vacinem seus bebês. Tá certo. Beleza. Eu só lembro a piada do tijolinho, sabe? Mas enfim. Cara, Conhece a piada do tijolinho, professora? Oi? Não, não conheço. Então, ela é uma piada muito errada, mas eu irei contar. Essa piada diz o seguinte. Tem uma pessoa chamada Gotinha, e ela fala: Ah, meu nome é Gotinha porque quando eu nasci, uma gotinha caiu na minha cabeça. O outro, o irmão dele, se chama Peninha. E ele se chama Peninha porque quando ele nasceu, uma pluma caiu no nariz dele. E o outro, Certo. o último irmão, olham pra ele e perguntam: Tijolinho, por que seu nome é Tijolinho? E ele responde o seguinte: "Ah, E aí, eu imagino que se você não vacina a sua criança, ela vai ser um tijolinho. não, cara, a gente teve 6.000 anos, 7.000 anos de civilização e todo mundo viveu. Aristóteles não tomou vacina. Eu acho que ela travou. Professora? Acho que travou. Tava forte. Travou, hein? Eu tô bem? Tá incrível, eu tô. Embasbacado. Eu tô. Acho que tá voltando. Acho que tá voltando, gente. Tá voltando, né? É. Dá pra escutar a gente? Dá pra escutar a gente? Tá assim, agora eu não tô vendo vocês ainda. Entendi. Mas já tá Tô voltando. ouvindo perfeitamente. Voltou. Voltou? Então vamos lá. Voltou sim. Onde é que a gente tava? A gente parou. Pronto. E aí, se você não vacinar sua criança, ela vai virar um tijolinho da Não, vida. cara, Se ela sobreviver. 7.000 anos de civilização. 7 Aristóteles e Sócrates e Platão não tomaram vacina. 7.000 anos. Essa faixa. É isso. Isso é porque eu falo das civilizações antigas, né? Que não são relativas. Luzia, com 200 e tarará mil anos. Não, mas tô falando assim, quando os seres humanos começaram a se reunir em volta de cerveja. Cerveja. É a primeira plantação do ser humano. Isso é um fato. Tá Ele certo. plantava cevada para fazer cerveja. E aí eles se juntavam pela cerveja. Exato. Tanto que os nômades, eles viviam melhor do que a galera que vivia na civilização, né? Nas primeiras aldeias, e enfim, por causa que naquela época pré-histórica, né? Antes do conhecimento puro, né? E semidivino que nós temos hoje, graças a esses portais maravilhosos que nos distribuem conhecimento de qualidade, eles viviam melhor, porque a galera não queria sair de lá por conta de cerveja. A cerveja fez a civilização moderna, antiga, enfim. Isso eu tô falando, assim, das conhecidas, né? Isso eu não tô falando de ainda dos reinos caídos, né? Voltando, né? Eu fico incrível com tua cara, porque tu se recusa a acreditar na verdade. Não, não é que eu me recuse a acreditar no que tu tá falando. A verdade. É porque. No que tu tá falando. É porque. Minha mãe me vacinou.
quando era criança. E olha que tu virou. Né? Enfim, tá. Professora, vamos lá para a parte Sim, teórica da coisa. A gente falou sobre um monte de coisa, e aí acho que algo que está muito em alta é a questão dos vírus e vacina, mas vamos por partes, né? O que é um vírus, sim. segundo as perspectivas científicas? O vírus, ele é considerado um parasita intracelular obrigatório, tá? Existe uma dúvida na ciência se eles são realmente seres vivos ou se eles são apenas partículas capazes de causar doença, né? Então, nós temos os vírus, muitas vezes, eles são bem menores que outros micro-organismos, como bactérias, como parasitas, de uma forma geral, mas eles são capazes de causar quadros muito graves, né? Quadros inflamatórios, problemas crônicos, na maioria das vezes, tá? Então, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam de um hospedeiro, eles precisam de uma célula que consiga produzir para ele todas as substâncias necessárias ao seu desenvolvimento. Então, aí ele precisa desse hospedeiro, que podem ser animais, podem ser plantas, pode ser o próprio homem, tá? E a partir dessa conexão entre essa partícula capaz de causar doença e uma célula, então aí a gente tem a produção dessas substâncias e a propagação desses vírus ou a disseminação para outros hospedeiros na tentativa de manutenção dessa espécie. Entendi. Eu vi uma teoria que Começou. os vírus eles surgiram a partir do processo de mutação das bactérias, né? Elas absorviam umas às outras e aí nesse processo ficavam alguns resquícios biológicos ali e eles podem ter surgido a partir desses resquícios, né? Não dá pra saber, meu irmão. Tu tava lá. Mas pesquise sobre isso, né? Mas existem alguns experimentos já realizados em laboratório que mostram, né, a possibilidade de justamente as bactérias virem no seu ciclo evolutivo e em algum momento, em algum ponto que a gente chama de ponto de mutação, aquela bactéria reagiu de maneira diferente ao ambiente e a partir de então a gente deixa, né, de ter uma bactéria, ela perde algumas organelas, ela fica ali no ambiente, né, à espera de um hospedeiro, ela fica em estado latente e a partir do momento que ela encontra um hospedeiro, ela se desenvolve, sai, né, da sua condição de latência e aí começa a produzir os sinais e sintomas de alguma enfermidade. Bom, isso está provado em laboratório. Então, mas aí veja só. Eu vou tratar assim como assim, né, uma pessoa, você, a senhora, né, com todo respeito, como uma pessoa que, infelizmente, foi mais uma enganada. Cara, não, veja só. Até caiu meu chapéu aqui, as ondas estão muito fortes. Deixa eu só fazer um negócio aqui que é pra. Eu tô criando uma úlcera. É sério, eu tô criando uma úlcera. Veja só. Ah. Isso não tem como se provar. Minha gente, vocês vão confiar numa galera que diz o resultado, que só eles fazem experimento, que só eles viram e diz o que eles querem. Pelo amor de Deus, minha gente. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser justo. Como é que tu vai olhar para um negócio desse que ninguém sabe de onde veio? Pelo amor de Deus. Aí tu tá me dizendo que a bactéria se mexeu demais e virou um vírus? Não é bem isso que a gente tá falando, né? A gente tá dizendo que é um processo consequente do processo evolutivo, né? Das Isso, de bactérias. milhões de anos. Pensando nisso, quais são os estudos que vão dar os primeiros passos nessa questão do estudo dos vírus? Quais são os primeiros vírus a serem estudados? A senhora sabe dizer quais seriam e como isso ocorreu? No início, né, nós tivemos algumas. A ciência era muito primitiva na época, mas
Alguns pesquisadores começaram a observar que determinados animais apresentavam quadros de doença, né? E essa doença poderia ficar apenas com os animais ou, dependendo da cultura desses povos, né, a partir, por exemplo, do consumo da carne, esses materiais que até então não se sabia o que era, poderiam ser transmitidos ao homem e essas partículas se adaptariam ao corpo do homem e ali desenvolveriam um quadro de enfermidade. Então, a gente tem aí um dos primeiros experimentos, né, a varíola. A varíola começou no gado, né, e aí um pesquisador, era um homem de ciência até certo ponto, né, ele começou a estudar e começou a avaliar como ele poderia resolver aquela perda do gado que ele estava tendo, sem ele entender o que estava causando aquela perda. Então, ele começou a fazer algumas análises. Na época, existia uma busca maior, os homens eram mais. E quando eu falo homens, eu falo raça humana. Eles eram mais voltados para a ciência. Eu diria até que eles eram mais curiosos. Então, eles iam aos laboratórios ou montavam laboratórios em casa, de acordo com o seu poder aquisitivo, e começavam a pesquisar a respeito, né? Coletavam amostras sanguíneas, começavam a ver os animais mortos, como era o comportamento, abriam animais, viam toda a anatomia. Então, tudo isso começou a ser estudado até que se chegou, né, ao isolamento de uma partícula que até então não tinha nome e que, em laboratório, ela não tinha um poder de virulência grande, mas quando dentro de um hospedeiro, né, ou animal ou humano, ela se transformaria e aí colonizaria esse indivíduo. Então, aí a varíola foi um dos primeiros vírus, né, estudados e, a partir daí, a gente teve a primeira vacina, a partir dos estudos de Edward Jenner. Era inglês, se eu não me engano. Massa. E aí, eu tenho duas perguntas relacionadas a isso. E Sim. é uma dúvida que eu tenho, principalmente por ser leigo. A Hum. primeira é qual a diferença entre um vírus e uma bactéria, tanto na sua questão de ação dentro do organismo do homem ou dos animais, enfim, até a Sim, sua questão mais celular, e o que é uma vacina? certo. É a Então, aí morte vamos. enjaulada. É o quê? É a morte enjaulada. É isso que é vacina. É a prisão dentro de um frasco. Entendi. Ok. Professora. Cara, respeita. Respeita. Vamos, vamos lá. Não brinca com ele. Então, Para com vamos essa lá. palhaçada aí, tá bom? Deixa A questão, a professora falar, poxa. a questão dos vírus, né? A comparação que você fez com relação às bactérias, né? As bactérias, elas são consideradas seres vivos, são células, apresentam um material genético, têm uma certa ausência de organelas celulares, né? O máximo que elas têm são ribossomos. Os ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas para essas bactérias. As bactérias apresentam, além da sua membrana plasmática, né, que vai limitar ou delimitar o corpo da bactéria, a gente tem uma parede celular. Essa parede celular ela serve de proteção para o micro-organismo. Pode atuar também na questão da resistência a alguns antibióticos, né? Então, alguns antibióticos não conseguem realizar o seu feito de matá-las por conta da parede celular. Então, a gente tem algumas estruturas que são bem delimitadas nas bactérias, né? Um outro fato interessante é que a velocidade de mutação dessas bactérias em relação aos vírus, ela é um tantinho menor com relação a um vírus, né? Um vírus ele apresenta uma capacidade de mutação muito maior, muito mais rápida, porque ele tem um poder também de disseminação muito grande. Então, a gente tem essas pequenas estruturas que vão diferenciar. Nós temos algumas bactérias que são
restritas aos animais, então elas não infectaram nenhum homem ainda. Temos algumas bactérias que estão migrando do animal para o homem, e aí a gente está tendo vários processos aí de adaptação, e ela não necessariamente ela precisa de um hospedeiro. Ela pode estar dentro de um hospedeiro, porém ela pode ter vida livre, ela pode estar numa coleção de água, ela pode estar no leito de um rio, sem necessariamente ter um hospedeiro. Com relação aos vírus, a gente já observa uma dependência desses seres por uma célula, seja ela animal, vegetal ou humana. Tá? Então, aí ele precisa desse maquinário celular para produzir suas estruturas e também se propagar. Existe a questão de não serem considerados organismos de uma forma geral, mas partículas causadoras de doença. A gente teve aí, só para ilustrar, a gente teve o mal da vaca louca, né, que foi, na verdade, uma proteína que escapou de um vírus. Então, é uma proteína viral. E ela causou aquele processo todo no gado, né, promovendo quadros, é como se fosse um processo de epilepsia no gado, nas vacas, e as vacas começaram a ter comportamentos completamente anormais. Então, aí os vírus, eles têm esse poder de evolução mais rápido, eles são mais fáceis de se adaptar a um hospedeiro, né? E a velocidade, a gente ainda não tem muitas medicações relativas a vírus. Temos, sim, antivirais potentes, mas não temos um quadro farmacológico grande para esses animais, porque, querendo ou não, a ciência ainda está no escuro com relação a determinados vírus ou a grupos virais. Entendi. Eu só quero saber uma coisa. Qual é a sua opinião sobre vacina? A minha sobre vacina. Que é para a gente saber como que a gente está tratando aqui. A senhora me Veja bem. desculpe, viu? Com relação às vacinas, né? Como eu estava falando sobre Edward Jenner, ele começou a testar, ele coletou amostras de animais doentes, né? E coletou as amostras, começou a separar as células sanguíneas do soro e do plasma e começou a investigar sobre o soro e o plasma para ver aonde estariam essas substâncias causadoras de doença. Então, ele também observou que células, em especial, estavam sendo produzidas no momento em que ele fez a coleta. Né? Essas células viriam a ser os anticorpos, né? Que são as nossas defesas naturais. Então, aí ele começou a observar e ele teve a ideia de testar esse soro em animais sadios para observar se aqueles indivíduos seriam ou não contaminados com aquele monstrinho, digamos assim, que estava levando o gado embora. Então, ele começou a testar e começou a observar que essas vacas, elas, se fossem contaminadas, elas tinham uma resposta imunológica muito mais forte do que aquelas que não estavam sendo inoculadas com o soro dos animais doentes. Então, ele entendeu que ali tinha um mecanismo e ele precisava aplicar em grande quantidade, né, para, primeiramente, entender o que era, se era uma célula, se era uma substância que estava sendo produzida. Depois ele chegou a essa conclusão, que eram os anticorpos, e a partir dali ele começou a manipular esses anticorpos no gado sadio. E ele percebeu que o gado ou não era infectado, ou, se infectado, teriam uma resposta maior. E assim surgiram as vacinas. Tá? Quando a varíola ela migrou do animal para o homem, então aí a gente teve o primeiro caso de varíola humana. E aí Edward Jenner pensou, bom, se deu certo com os animais, vai dar certo com o humano também. E ele começou a aplicar este soro, né, trabalhado logicamente, ele já tinha domínio dessa área, ele passou a aplicar nos seres humanos, ele aplicou numa criança,
né? Aplicou em si mesmo também, e a partir daí a gente teve o início do processo de imunização com as vacinas. Aí essa tá me dizendo que e com as vacinas, milhões de vidas foram salvas. Tá me dizendo que por causa de penicilina e antibiótico, hoje em dia a gente tem uma qualidade de vida muito melhor. Tá me dizendo que por conta de vacina o crescimento populacional nunca foi tão grande. Bom, essas teorias estão aí dispostas para quem quiser ler nos artigos, nos milhares de artigos de plataformas, de artigos científicos, de teses, de dissertações, de monografias, estão aí e a gente prova em laboratório que isso ocorre, né? Aí é ciência. Tá bom. Cada um acredita no que quer. Né? Fazer o quê? Então, de uma forma leiga falando, a vacina ela seria É muita graça. um coquetel, uma conjunção de proteínas e um vírus enfraquecido que a gente coloca dentro do homem ou do animal para que o próprio sistema imunológico comece a desenvolver defesas para Imunidade, exatamente. Tá tudo Exatamente. bem? Oi? O chapéu tá funcionando até aí? o que O chapéu tá funcionando. tá funcionando bem pra caraca. Tem umas 14 luzes na minha cara, eu tô usando alumínio na cabeça. Tá funcionando bem, que é uma beleza. Acho que não tá funcionando o suficiente, ainda tá escutando essas coisas aí, pô. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Hein? Eu vou até tirar. O que é que tu quer que eu faça, meu irmão, pra te mostrar que isso é conversa, velho? Prova. Prova. Pelo amor de Deus, tu quer mais prova do que tudo isso, é? Esse pam de que o cara pegou o sangue de boi, tirou plasma de não sei o que, aí misturou com um negócio, botou um vírus que ele nem sabia que existia pra curar um negócio que ele não sabia o que era. Pelo amor de Deus. Aí eu que tenho que provar. Mas parece ser muito fácil falando desse jeito, né? Ainda não, é? Pelo amor de Deus, menino. Já peneirasse areia? É o quê? Já peneirasse areia? Peneirasse areia em obra? Não. Tu bota uma peneira assim, ó, joga areia, aí tu sacode. Aí a areia cai fininha e fica a pedra, detrito, essas paradas todinhas. Foi a mesma forma, mano. É que nem peneirar areia, pô. É simples. Eu tô tentando ainda assimilar a metáfora, a comparação. Não, a ideia de tipo, criar essas paradas, isso é simples demais, menino. Isso aí, voinha já fazia. Tua avó já foi. Minha avó já fazia já. Entendi. Tá. Pegava uma raiz ali, um negócio, e acabou. Desenrolava. Raiz tipo o quê? Tipo, sei lá, bodo. Bodo. Professora, existe alguma teoria científica que fale que o bodo ele ajuda em algum problema? Se o bodo não funcionar, é problema de estômago, sai desse negócio aqui agora. Algumas teorias falam a respeito do boldo, dizendo que ele ajuda no processo digestivo. Né? Ele possui, toda planta, ela possui dentro, né, nas suas folhas, no seu tronco, nas suas raízes, possuem substâncias químicas diferentes que podem ter ações diferentes a respeito de determinadas doenças. Então, o boldo, ele é considerado digestivo, ele auxilia na diminuição da acidez do suco gástrico. Então, por conta disso, a gente tem uma melhora com relação, por exemplo, se a gente tem problemas de má digestão, a gente pode fazer sim o uso do chá de boldo, né? Lembrando que você não vai tomar uma única substância, mas você vai tomar um composto, tá? Que poderá lhe ajudar justamente na diminuição da acidez estomacal. Pronto. Eu saí de pau pra cacete, de vírus pra boldo, só pra poder provar que a ciência tem. Peraí, pelo amor de Deus. Eu sinto um monte de dado aqui. A mulher vem e canta um pagode no teu ouvido e tu cai num negócio desse aí. Que dado tu trouxe? Tu quer mais, meu irmão? Que dado tu Tu trouxe? cai no pagode desse, rapaz.
Tá. Enquanto chupar e Não, chorou. vamos lá. Tu me falou, vovó já resolvia. Sim, tu puxar quer o mais dado botão. que isso? Empírico? Pronto, lindo, empírico. Vamos lá. Lembra que logo no início a gente comentou do processo científico que tem a experiência. Sim, minha avó pegou o bodo, botou num negócio lá, deu chá, eu fiquei bom. A experiência, o teste e a comprovação. Pronto. A gente poderia dizer, então, professora, de certa forma, que o que a avó dele fez foi um experimento científico, certo? Com certeza, com Pronto. certeza. Então, se a... Ah, então quer dizer que se eu pegar madeira, tacar fogo, é científico. dependendo do ponto que você quiser provar com a queima da madeira, o que eu quero E É, ela científico. queima, pronto, é o ponto. Pronto, queima. Henrique, tem coisa que são da natureza, Henrique. Água, terra, fogo e ar, Avatar já dizia. Não, peraí. Ai, caraca. Ai. Água, terra, fogo e ar, meu irmão. Tu é doido, é? Pronto, mas... Ó, como ela é, assim, né? Bióloga, bióloga. Aí, eu não vou entrar em física, porque se eu entrar, meu filho chorou, pai. Física e geografia aqui é banho, é pacote. Tá. Mas o que eu tô querendo provar, e a professora já provou tranquilamente, é que mesmo sua avó não tendo uma formação em uma pesquisa detalhada sobre a ciência, ela fez um método científico Uhum. e provou a teoria dela. Sim. Se ela, uma pessoa que não estudou metodologicamente e cientificamente sobre atribuições de uma erva, e você está dizendo que ela tem razão, ela tem a lógica dela, como que uma pessoa, vou usar o exemplo da professora, ela é graduada, tem mestrado, doutorado, tem pós-graduação Lato em Ciências também, professora? Não, não. Não, Só o pronto. mestrado e o doutorado. Mestrado, doutorado, graduação. Se a gente somar isso aqui, dá 10 anos. Sim. 10 anos só estudando. Sim. Detalhadamente, Sim. cientificamente. E? Beleza? Como é que uma pessoa que estuda tudo isso tem os equipamentos e os métodos específicos para desenvolver uma pesquisa, Uhum. não vai ter uma lógica e uma razão sobre pesquisas sobre organismos vivos? Eu posso responder com sinceridade? Espera. Veja só. O esquema é fácil de entender, beleza? Eu vou até me ajeitar O aqui, né? esquema é fácil de entender. Ah, como é que a pessoa gasta 10 anos estudando, faz mestrado, doutorado, como se isso fosse grande coisa. Aí, diz que estuda, tá, não sei o que. Meu irmão, tem gente que tá 30 anos no Congresso Congresso de quem? Nacional. Ah, não, tá, certo. Congresso, tá. Eu vou ter que citar outro exemplo, dá um corte aí, porque eu ia citar o presidente. Isso. Deixa eu voltar aqui. Ai, não. Quando tu falou 30 anos, eu já fiquei. Já foi me dando um medo. 30 anos e uma lei sobre restaurante. Mas enfim, vamos lá. Isso aqui vai estar cortado. Vamos lá. De O novo. meu problema não é, assim, o nome ciência. O meu é como ela é posta hoje. Tipo, eu tenho minha ciência, pô. Tá ligado? Só que a minha é diferente da que tá hoje aí, pô. Como assim? A minha não segue os mesmos métodos. Eu tenho que fazer a mesma coisa do que os outros, Tá, mas que métodos são esses? os meus. Tá. Aí tu Vai. quer que eu revele o segredo, tu quer que Siriguejo revele a receita do do hambúrguer de Siri, é? Tá. Meu irmão, se a gente pensar, exemplo, vamos voltar aqui, que avião. Hum. O cara que voou primeiro, ele só queria fazer a patente para ganhar dinheiro. E tu acha que eu quero o quê? Ficar liso? Ah, a gente tá nesse mundo de meu Deus, Henrique. Entendi. Nelsinho perguntando pra Yuri. Justo. Qual é a tua formação? Eu? Isso. Veja só. Isso aí a gente tem que parar um tempinho, porque vai levar um tempo para explicar. Não, tá, vamos lá. Vamos. Só lembrando que como eu não sou dessa escola de ciência mais, digamos, convencional, né? Se a gente pode chamar, eu sou formado em várias coisas, certo?
Não, o quê? Eu sou formado em várias coisas. Ah, Eu quais? tenho formação em geografia e estatística, certo? Por onde? Por uma instituição independente. Tá, universidade particular e instituição Não, independente. não. Então, assim, longe desse meio. Tá, Foi um brother meu que me indicou e é bom demais lá. tá. Só não vou fazer o mexão porque, para não ser, Não, né, tá. programar. Tá, desenvolve aí que eu tenho umas perguntas para a professora. Aí eu desenvolvi estudos aplicados em terra plana, né? Por Não, pode ir. Eu desenvolvi estudos aplicados em terra plana. E se a gente pode tratar assim como um nível acadêmico normal, eu sou doutorado em astrologia. Tenho doutorado em astrologia. 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 Astrologia, né? Positivo. Não seria Entendi. astronomia? Não, Entendi. logia. Entendi. É Tá. quase a mesma coisa, são irmãs. É que uma não reconhece a outra. Hum. Eu tô tentando puxar A para conseguir falar com a professora, mas Bota o eu chapéu, tô bota com o um chapéu. sentimento Bota ruim. o chapéu que Sabe? melhora. Bota o chapéu. Que sentimento ruim, meu Deus. Eu já tô protegido já, que eu já fiz um mantra hoje. Tá tudo certo. Você acredita em mantra? Eu não acredito, filho. Isso são palavras que não levam ao Altíssimo. O grande Astacheirão. Ah, não. Isso novo não. Astacheirão, o primeiro e o último, aquele que era, que é, que antes ele já existia e vai passar e vai continuar existindo no fim do universo. Ele junto com seu pai, Prostontrar. Calma, Nelsinho, respira. Eu tô Respira, tentando. Tá, respira. vamos É porque lá. vocês acham engraçado. Eu estudei, velho. Eu estudei que só caramba, pra vocês me menosprezarem. Eu não tô menosprezando, não, meu anjo. Eu não tô, não. Acredite. Eu quero você bem, Eu estou bem. vivo Estou vivo. e são. Eu estou transcendente. Tá. Vamos. Cria um ponto pra gente debater aqui. Já que é pra debater, é porque falar com. Pregar pra crente é bom demais. Eu quero ver agora com o rochedo aqui na tua frente, Joe. Beleza. Vamos continuar então no papo dos vírus, que eu acho que é algo interessante a se comentar, né? Vou falar. A senhora explicou o que é o vírus, explicou o que é uma bactéria, o que é uma vacina. Mas aí eu quero perguntar o que é o coronavírus? Qual é a vertente desse vírus? O que é que ele causa? Quais as características dele para ele ser tão perigoso, né? Para ter causado uma pandemia no mundo. Vou até botar o chapéu aqui, porque isso causa mais vibrações. Então, eu acho bom se proteger. Bom, com relação ao coronavírus, a família, né, dos coronavírus, a família Coronaviridae, ela já existia, ela colonizava mais animais, tá? A gente sabe que existem determinadas culturas ao redor do mundo, né? Alguns povos gostam de consumir, eles têm um gosto gastronômico, eu diria que peculiar. Então, em alguns povos existe a prática, né, o hábito de se comer carne de morcego, carne de escorpião, carne de gafanhoto. Então, como era um vírus de origem animal, então, por alguns, no caso o corona em si, né, o morcego ele conseguiu picar, lembrando que morcego é um animal hematófago, né? A gente tem algumas espécies hematófagas, então, que vão se alimentar de sangue das presas. Então, a gente tem o morcego picando, né, um parente muito próximo do tatu brasileiro, né, o pangolim, e a partir disso, né, a partir dessa cultura gastronômica, né, de comer determinados tipos de animal, o corona conseguiu adentrar o corpo humano a partir desse hospedeiro intermediário, que é o pangolim, é um parente bem juntinho, bem próximo ao tatu brasileiro, e
A partir de então, o corona começou a adentrar o organismo humano e, pelo que a gente está vendo, se adaptou muito bem ao organismo humano, tanto é que vem causando uma série de mortes em massa, né, em virtude desse processo adaptativo. Com relação ao que ele causa, né, ele é um vírus de RNA, e a gente precisa diferenciar vírus de RNA de retrovírus, né? Eles são diferentes. O vírus de RNA, ele não traz dentro do seu material genético uma enzima que vai fazer a conversão de RNA para DNA. É diferente do vírus da AIDS, por exemplo, que é um retrovírus. Ele já, quando ele inocula uma célula, tá? Quando ele lança o material genético dentro de uma célula, ele já manda, junto com o RNA viral, ele manda uma enzima chamada transcriptase reversa, e aí essa enzima é a responsável pela conversão do RNA para DNA viral, e esse DNA viral é acoplado ao DNA da célula. Então, a partir daí, a gente tem o ciclo infeccioso. No caso do corona, ele não faz esse processo, ele deixa esse trabalho para as nossas células, né? Então, ele tem na estrutura dele, eu acho que acredito que vocês já devam ter visto nos noticiários. Eu não, Ele não tem. assisto o jornal. Ah, certo. Então, ele tem uma estrutura cheia de coroas, né? Que é por isso o nome dele é corona. Então, ele tem proteínas em formato de coroa, e essas proteínas vão ancorar nas nossas células, tá? Essas proteínas são receptores. A partir desse momento que ocorre a ancoragem, então a gente tem a inoculação do material genético desse vírus dentro da célula, tá? E a célula vai trabalhar para converter o RNA em DNA, para que então se tenha o acoplamento ao DNA celular e o processo infeccioso esteja pronto para ocorrer. Depois que isso acontece, que ele consegue infectar várias células nossas, e de preferência as células imunitárias, o corona tem como um produto final, digamos assim, a cerejinha do bolo, ele tem o desencadeamento do processo inflamatório. Então, ele gera um quadro inflamatório sistêmico no organismo, tendo preferência pelo tecido pulmonar. Então, ele migra para as vias aéreas, tanto é que hoje nós fazemos o uso de máscara exatamente por conta da disseminação disso no ar, e ele migra para as vias aéreas, e a partir dali ele inicia o processo infeccioso e logo após o processo inflamatório. Tá? Então, por isso que é uma doença de gravidade, né, a gente está vendo, mas existem variações de sintomas de organismo para organismo, porque o sistema imunológico, ele é único, ele é uma espécie de digital. Então, ali, cada pessoa tem um sistema imunológico diferente. É por isso que nós temos respostas imunológicas diferentes para o mesmo vírus. Isso aí vai de opinião para opinião. A gente sabe que isso, na verdade, é uma doença via satélite, né? Lembra daquela conversa dos aviões, daquela parada todinha? O corona foi disseminado daquele jeito, né? Que a gente sabe que... Começou. A gente sabe... Existe digamos assim, um procedimento. A indústria aeronáutica, ela é muito dessa parada. Eu quero ver chamar aquele cara do Aviões e Músicas, que ele diz que ele é engenheiro, essas paradas. Eu quero ver ele rebater aqui. Aqui, rapaz! Veja só. Existe um procedimento que ele é usado com os elementos, que eles colocam no avião, que o avião vai para dentro da nuvem para ele... Como é que eu posso dizer? A nuvem, ela tá cheia d'água. E ele coloca esses produtos lá para meio que fazer chover, tá ligado? Uma parada assim. Isso é real. Ah, eu me entreguei. Voltando. É porque realmente, professor, existe um processo que eles usam alguns... Eu não sei, é alguma coisa de prata, sei lá, sulfato de prata, uma parada assim. Que eles realmente, eles soltam isso, eles
dissemina isso no meio da nuvem e ajuda na queda de chuva. Mas graças a Deus que tu saiu do personagem. Peraí. Eu tava querendo te dar um murro. Caraca, eu tava sentindo um ódio tão grande dentro de mim. E eu acho que eu já falei um dos meus sonhos, e aqui compartilho com a senhora também. Eu tenho Sim. o sonho de um dia dar uma voadora com os 2 pés no peito de um conspiracionista. Assim, eu não posso morrer antes de fazer Sem isso. realizar esse sonho. É. Até a parte do dizer que eu me entreguei, tu pode deixar, e depois tu corta, tá ligado? Voltando. Existe esse procedimento que eles disseminam e isso aí foi só um teste. Na verdade, isso é colocado em ampla escala, porque aí você imagina, um Boeing 747, ele cabe 200 mil litros de combustível. Imagina quanto não dá para colocar naqueles tanques auxiliares de produtos, de venenos ali na população. Aí, só que esse vírus ele tem a diferença, ele tem como se fosse tipo um roteador Wi-Fi incluso, é tipo um Starlink viral. É sério, aquelas coroinhas não são proteínas não, pô, aquilo ali é receptor de sinal. Aquilo ali é como se fosse tipo nanorobôs, tá ligado? Pra matar a população. Então a ciência existe e tá criando nanorobôs. A ciência não. A ciência não. Aqueles que não podem. É tipo. Voldemort daquele filme Harry Potter. É aquele que não pode ser pronunciado, né? O reptiliano. É Os sério. reptilianos. Os reptilianos. É uma raça que está aí há muito tempo, fundou várias fundações aí que a gente conhece, multibilionárias, e que hoje estão aí disseminando o caos na nossa sociedade. E eu estou aqui para defendê-la. Minha mãe me deu alimento, me deu comida. Fala na frente do microfone aí. Ela me deu vacina. Ela me deu amor. Ela me fez estudar. A minha mãe também. E eu tô aqui. O que é que eu tô fazendo da minha vida ouvindo isso? Mãe, desculpa. Me desculpa, mãe. Me desculpa. Engraçadinho, rir do conspiracionista. Me desculpa. Isso não aguenta a verdade, meu irmão. Banho, velho. Não, tá, Banho beleza. pra tu. Eu só quero ver no dia que eles se revelarem o que é que vai acontecer. Eu vou estar por cima da carne seca. E Vai, vocês aí, vai. eu não sei não, viu? Eu não sei não. Tá. Eu sei que isso existe e que eu quero ver. Podem trazer aí 1000 engenheiros para me provar que esse negócio do avião é mentira. Pode trazer. Biólogo, pode trazer. Pode deixar aqui, meu filho, aqui não tem conversa não. E tu soube isso através Através daqueles cursos que eu já falei. daquele curso lá, né? Positivo. Entendi. Eu não posso falar o nome da instituição para não fazer mal. Não, tudo bem. É até bom que não fale. É até bom que menos gente conheça. Bom, voltando um pouco pra sobriedade. Eu tô. Eu comecei bem, mas eu tô triste. Parte de mim tá morrendo por dentro nesse momento. De verdade. Mas tá. Tomou vacina? Ainda não, tô esperando minha Não, mas já vez. tomou vacina algum dia na vida? Claro, com certeza. É Meu explicado cartão porque lá. é explicado porque tá morrendo por dentro. Tá lá no Eu tô aqui checklist. 100%. Por sinal, eu tô tendo vacinação pra gripe agora, né? Agora eu já tomei a minha. Aquele negócio que tentaram fazer e não conseguiram, não foi graças a gente, aquele H1N1. Tentaram fazer uma pandemia, né? Do H1N1, mas não conseguiram porque a gente pegou primeiro. Bom, eu vou puxar o que tu falou para um gancho. Professora, de um ponto de vista científico, claro, o que é uma pandemia e esses métodos de máscara, distanciamento social, Ineficientes. Tudo eles mentira. são, de fato, métodos eficientes e comprovados segundo a ciência. Aquelas civilizações, aquelas sociedades, aquelas nações que adotaram esses métodos rapidamente, conseguiram evitar esse agravamento dentro da pandemia. Eu nunca usei e não peguei. É isso. Então, né?
Tá com É, pronto, quer comprovação? Pronto. Eu nunca usei e não peguei. Tá é certo. isso aí. É isso aí. Parabéns para você que não pegou. Eu peguei 2 vezes, viu só? Imagina. Então, Tu tomou vacina. Claro que tu vai pegar. É tudo conjunto. Pelo amor de gente, tô aqui há quase 1 hora falando. É tudo interligado. Eles só não querem que vocês saibam. Tá certo. Mas, professora, esses métodos, cientificamente falando, eles foram comprovados. sim, sim. Primeiramente, você falou de Hum, questão de pandemia, né? Então, a gente Intervenção. tem. Isso é um processo gradativo, certo? Ele vem desde uma localidade. Por exemplo, vamos usar o corona, né? Então, quando ele começou na cidade de Wuhan, na China, ele era um processo endêmico, ele estava localizado, ele estava fechado ali. A partir do momento que houve, né, a transição dessas pessoas, de turistas, de pessoas que estavam só de passagem pela China e que voltaram para os seus domicílios, isso começou a perder as fronteiras. Então aí a gente deixou de ter, por exemplo, uma endemia e passamos a ter uma pandemia, porque essas pessoas começaram a portar o vírus para outros países, para outras cidades, para outros estados e para outros países. E aí essa doença, esse vírus se disseminou de maneira mundial. Então a Organização Mundial de Saúde fala que uma doença que atinge, que ultrapassa fronteiras, ela é chamada de pandemia. Por exemplo, a AIDS hoje também é uma pandemia, está sob controle, mas é uma pandemia. O ebola, por exemplo, é uma epidemia, porque ele ainda está localizado apenas no continente africano, certo? Então, só para diferenciar, endemia numa determinada região, como aqui em Pernambuco a gente tem casos grandes de filariose, que é uma parasitose sanguínea, tá? A gente tem as epidemias que vão atingir porções maiores, né, populações maiores, e a gente tem a pandemia que toma conta do mundo inteiro, tá? Aí, esse pessoal que tava fazendo essas viagens, né? Hum. Que o pessoal tá dizendo, viajava de um canto pro outro e tal, e foi transmitido. Esse pessoal viajava de quê? Só me diga de quê? Ia de carro do Brasil pra China. Claro que não, de avião. Acabou a entrevista. Vai embora, vai Vou embora, tomar vai um copo embora. d'água. Vai lá, vai. Pode ir. Isso. Destranca a porta, isso. Cuidado para não ficar preso. Isso. Professora. E, é- e aí, sobre esses métodos para evitar Sim, essa disseminação, eles já foram é. comprovadamente eficazes, né? Sim, alguns estudos, né, em várias partes do mundo, né, Inglaterra, as potências em ciência, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido. Então, essas pessoas começaram a pesquisar métodos eficazes, né, para conter, tentar ao máximo conter essa pandemia. Então, o uso da máscara, o uso do álcool em gel a Ponto. 70%, né, que é o álcool considerado, né, com eficiência para micro-organismos, então a gente tem o álcool 70. Antes da pandemia, o álcool 70 só era utilizado mais em ambiente hospitalar. Aí hoje ele foi mais disseminado por conta da pandemia, então o uso de máscaras, né, e o uso com o devido cuidado, não é a máscara no queixo, é a máscara cobrindo nariz e boca, que são justamente as vias de entrada, as portas de entrada. Os olhos também são, então por isso a necessidade da higienização das mãos, né? A gente anda em locais extremamente contaminados, né, como ônibus, como toca em determinadas superfícies e a gente pode se contaminar a partir desses locais. Celular também é um aparelho extremamente contaminado que a gente joga em todo canto, coloca em todo canto. Então aí a gente pode ter justamente esse ciclo de transmissão, mas o uso da máscara, a higienização das mãos, né, tanto por sabão e água quanto por álcool a 70%, foram considerados, estão consolidados como meios de contenção
do coronavírus. Eu só digo uma coisa. Se entregou. Sim. Na última pergunta, se entregou, pai. Chorou, acabou. Meu irmão! Tu viste como uma pergunta é um... Tá. O que é que tu fala? Eu tô com uma linha de raciocínio aqui, ó, bonitinha. Pá, pá, pá. Tu fala, meu raciocínio, ele vai pra caixa prego e entra um macaquinho com um prato na mão, batendo, e vai embora toda a minha Eu lógica. só sei que é o seguinte, eu coloquei tudo numa história só. E acabou a história o argumento foi dela, eu só fiz uma pergunta. Se a pessoa ia de jegue daqui pra China. Vai não, pai. Vai de quê? Barco. Vai não, porque não tem como chegar em Wuhan de barco. Tem não. Pode ir lá que não tem. Eu já fui lá. Tu já foi lá? Eu já fui lá. Já foi lá. Fui. Tu já foi lá, né? Fui, pô. Beleza, tá Eu certo. fui. Não, tranquilo. É porque, vê, tem uma folha de papel aqui. É tipo assim, ó. A Terra, ela é tipo assim. Lembrando que isso é um HQ, isso é um mangá de Dragon Ball número 1. Eu nunca mais vou achar um desse na vida. Se tu me rasgar, eu te rasgo ele no meio. Eu te rasgo no meio. A Terra é tipo assim, ó. Tá vendo? Ela é aberta. Então, tu faz um furo Ah, não. e... Ah, então a Terra não é plana, ela é oca, segundo a tua ideia. e plana ao mesmo tempo. É porque ela, ela é oca no espectro da realidade e plana no espectro espiritual. Nossa, mãe. Calma, ela é plana no aspecto espiritual. É, pô. Então tem dois planos. Existem três, mas isso aí a gente não vai entrar na conversa. O terceiro, porque isso é só para pessoas com um grau mais alto de elevação espiritual. Ah, ok. Beleza. É... Continuando ainda nesse papo de medicamentos, vírus, bactérias. Hakabatsu, não é? Ela é bióloga, eu vou falar sobre o quê? Eu tô falando sobre tudo. E pra tu ver como tá o ritmo aí contigo, né? Quem se entregou não fui eu. Tá certo. Pessoal, me ouvam. Professora, eu vi um vídeo muito peculiar, que eu acho que até um amigo teu que gravou esse vídeo te salvei de cair um livro na tua cara, eu disse, indignado. Tá vendo? Isso foi a órbita de Plutão passando aqui em cima. Eu É, vi hoje lá no mapa. eu vi um vídeo de um cara se dizendo médico, dizendo que as propriedades... Da academia, da médico. Se dizendo médico. Embora no vídeo a gente visse claramente que o vídeo foi editado por um app de aplicativo. Lá no ladozinho tava o símbolozinho do app. Qual o problema? Esse vídeo tá editado também. Sim, mas... Enfim, não é o ponto. Esse homem, ele diz que propriedades da cloroquina e ivermectina estão na casca do limão e da laranja. Verdade. E aí, E aí ele diz que para você se imunizar previamente contra esse vírus, Claro. o corona, e que para que você não gaste dinheiro com esses medicamentos, a ivermectina e a cloroquina, basta só comprar sua laranjinha e seu limãozinho, raspar as cascas e fazer um coquetel com eles. Justo. E aí me vem as perguntas de fato científicas. O que são, na verdade, Pelo esses amor de medicamentos? Deus. O que é a cloroquina e a ivermectina de um ponto de vista científico? Eles têm alguma ação de fato contra o corona? Minha gente, vê. Essa... Meu irmão, Deixa eu terminar todo a mundo. pergunta. Meu irmão, tratamento precoce é normal? Tá, deixa eu só terminar a pergunta. Isso é normal, velho. Quer um Beleza. tratamento precoce pra sua vida? Não comer fast food. É um tratamento precoce. Muito eficiente, por sinal.
É o tratamento precoce. Quando tu viaja, tu não planeja com antecedência? Geralmente, para fazer uma viagem grande assim, Tá. o cara se planeja com antecedência. Ah, Quando o cara vai fazer uma compra de um alto valor, o cara planeja com antecedência. certo. Aí o cara tá com medo de pegar essa doença, né, produzida pelo homem. Aí o que é que o cara faz? O cara se protege previamente. Tanto que graças a Astaxeran, hoje a gente tem aí vários remédios em disponibilidade para que a gente, pô, né? Tu não falou que só usava erva? Eu só uso erva, mas as pessoas que não acreditam e que estão tomando vacina como um meio preventivo e estão se quebrando tudinho, aí tem que tomar esse veneno. É melhor do que tomar vacina. Tá certo. Veneno, né? Que bom que você usou essa palavra. E aí, volta a pergunta, né? Eu quero ver essa risadinha no fim do episódio. Eu volto à pergunta. Em relação se esses dois medicamentos eles têm algum efeito, qual é o objetivo deles, na verdade? Porque eles não foram criados agora, né? Eles foram criados há muito Não. tempo atrás e têm outros Isso. objetivos. Quais são os objetivos desses medicamentos? Se eles de fato têm algum efeito? E o que, na verdade, existe na laranja e no limão e por que tomamos ele de fato pra, sei lá, estamos doentes com gripe e aí tomamos o limão, suco de laranja. Qual é a base científica para se tomar essas coisas? E eu não vou nem perguntar se tem ivermectina e cloroquina na casca deles, porque é absurda essa pergunta. Princípio ativo, princípio ativo. Não vale nem a pena perguntar. Mas, em si, o que são esses medicamentos e por que tomamos? Seja Não justo, eles, não mas espalhe fake news. por, porque o tomamos suco de laranja, suco de limão, enfim, quando estamos com algumas doenças como gripe ou coisas similares. Certo. Vejam bem. A cloroquina, ela foi descoberta há muitos anos e ela é utilizada para o tratamento da malária, que é uma doença parasitária, né? A região norte do nosso país, ela tem uma grande incidência de malária, né? Por ser uma região de mata, por ter todo um ecossistema ali, a presença de insetos. Então, tudo isso promove também a incidência de malária. Então, cloroquina é um derivado da primeira substância descoberta para tratamento de malária, que foi a quinina. Então, é um derivado químico da quinina e que apresenta o efeito antimalárico. Ela vai matar os parasitas da malária para quem estiver com ela. Tá? Então, cientificamente falando, né, foram feitos estudos em laboratório e não existe resultado favorável para a cloroquina contra Covid-19 ou para o SARS-CoV-2. Né? Nós tivemos apenas uma discreta melhora no quadro inflamatório, tá? Já que a malária também promove um efeito inflamatório de grande proporção, então a cloroquina teve esse efeito. Então, para algumas pessoas, para algumas linhas, né, de pensamento, a cloroquina teria um efeito para o SARS-CoV-2, o que não é verdade. Isso, Tá? isso De eu nenhuma, concordo com a professora. Concordo seriamente. Concordo de plenamente. nenhuma forma, tá? Ela vai ter efeito, nem tomando à base de comprimidos, nem sendo diluída para ser nebulizada, como nós tivemos casos no Brasil, Que né, deu de muito pessoas certo, inclusive. levaram à morte, né? Essas pessoas estão hoje no cemitério. Não tem Então, mais Covid, né? não, né? Morreram. Né? Pelo, pelo menos isso. Tirou a Covid da pessoa. É isso, né? Então, com relação à ivermectina, a ivermectina ela é um vermífugo, tá? Ela é usada também para o tratamento de doenças parasitárias, né? Só que a ivermectina, com testes in vitro, quer dizer, em laboratório, sob controle, com placas, né, de crescimento celular em placa,
A ivermectina também apresentou discreta melhora no quadro inflamatório promovido pelo SARS-CoV-2, mas não necessariamente tem um poder viricida, ou seja, ela não vai matar o corona, ela vai reduzir sintomas provocados pelo corona. Lembrando, testes in vitro, testes em laboratório. Uma coisa é você ter efeito em laboratório, outra coisa é você ter efeito em vivo, né? Ou seja, uma pessoa tomando ivermectina e observando esse efeito. Não foi observado nem na cloroquina, nem na ivermectina, nenhum efeito profilático. Nenhum dos dois protege contra a infecção pelo SARS-CoV-2. Inclusive, uma das pesquisadoras mais respeitadas do Brasil, que é a pesquisadora doutora Margarete, presidente da Fiocruz aqui no Brasil, ela é pneumologista, é infectologista, e ela nos disse em palestras, em congressos, que 3 pacientes dela, que ela atendeu tá, nessa questão pandêmica, perderam a sua função hepática em virtude do excesso de uso de cloroquina. Então, a cloroquina, quando ela é usada no tratamento da malária, são substâncias que precisam de monitoramento médico, porque elas causam alterações muito graves no sistema cardiovascular. Arritmia, elas causam danos, né, às válvulas do coração, e isso pode promover o óbito do paciente. Então, ela nos disse em congresso que 3 pacientes dela foram realmente comprovados que estavam fazendo esse tratamento profilático com cloroquina e ivermectina e eles foram a óbito, perderam sua função hepática e estão hoje na fila de transplante à espera de um fígado compatível. Então, para você ter ideia, né, pessoas, e inclusive eu posso dar experiências particulares, eu tenho parentes na família, que a gente quase entrou em conflito para eu tentar explicar para ele que isso não tinha efeito, e ele, pelo contrário, estava ali dizendo que estava tomando a cada 15 dias e que, gente, não é uma aspirina, não é uma medicação que você toma para uma dor de cabeça, para um enjoo, para gases, não é. É uma medicação forte, que geram efeitos colaterais graves e que, se não cuidada, se não monitorada por uma equipe médica, pode conduzir a óbito. Certo? Nesse sentido, eu não tenho como discordar. Tu tá... Beleza. Não, beleza. É um ganho. Porque eu já disse que eu não tomo remédio, então tomar veneno para tirar veneno. Tá. Eu comemorei cedo demais. Eu comemorei cedo demais. Mas tudo bem. Não, mas é por isso que eu não tenho como discutir nesse sentido, porque com todo respeito, eu vou chamar ela de professora. Com respeito, né? A gente que tem o mesmo nível educacional e de formação, a gente pode se tratar igual para igual. Claro. Tá certo. Quer continuar com mais alguma coisa? Eu quero. Quer palestrinha? Deixa eu fazer a segunda pergunta novamente, ela, em relação ao limão e à laranja. Porque se fala muito, e se falaram muito. Por exemplo, eu tive Covid 2 vezes, ele sabe disso. Eu não sei de nada. As nossas gravações, por sinal, foram adiadas, porque na segunda vez foi muito pior que a primeira. Eu ainda tenho algumas sequelas, por exemplo, outro dia desse eu fui ao shopping, resolvi algumas coisas de iluminação para a entrevista, e eu morri entre a entrada do pátio e as Casas Bahia. Para quem conhece o shopping, é uma entre a entrada do shopping e uma determinada loja, uma distância de uns 50 metros, para ficar geral para todo mundo, né, filho? Pronto. As pessoas estão vindo em áudio, Henrique, também. Tá certo. E aí... eu passei mal só dessa distanciazinha, meu fôlego já foi embora. E eu tenho dores de cabeça todo dia, praticamente. Foi nada demais não, minha gente. Enfim. Foi uma gripezinha. Fiquei quase um mês doente, mas tudo bem. E aí... uma coisa que eu vi muito
além de me recomendarem cloroquina e ivermectina, que eu não tomei, e tem mais um, azitromicina. Azitromicina, Azitromicina. ivermectina, cloroquina, até tudo. Pronto, enfim, eu recusei usar Tome os não, minha gente. três. Tome sem remédio, não. E aí, me recomendaram também tomar laranja e limão, suco de laranja, suco de limão, chupar a casca da laranja e do limão. É, pois é. Porque tem Eu tenho um próprio. remédio bom pra isso que cura isso na hora. O quê? Cunhaque de alcatrão, mel e limão. Resolve na hora. Pronto, eu ouvi isso também. Que eu ficaria curado em 3 dias, 4 dias no máximo. Só Deus sabe o quanto eu gastei de laranja e limão na vendinha. Porque mamãe ouviu isso e obrigou a tomar isso, né? É, tesouro. Não é assim. Mamãe falou a lei, né? A gente, para não entrar em discussão, É, lá vai filho. Nelsinho, É, pai. né? Eu tomava café da manhã, almoçava e jantava. Laranja e limão. Enfim. Mas quais são as propriedades de fato dele? E por que essa recomendação de que se tome? Eu sei que não é algo milagroso e não há cura, nem nada assim, mas acredito que ele vai fortalecer o sistema imunológico, algo assim, né? O que de Exato. fato é. No caso, as frutas cítricas, de uma forma geral, laranja, limão, abacaxi, acerola, pitanga e outras mais, elas têm uma grande quantidade de ácido ascórbico, né? É o nome científico da vitamina C, tá? Então, o ácido ascórbico, ele tem várias funções dentro do corpo, né? Ele está presente na síntese do colágeno, ele vai estar também na distribuição do cálcio, enfim. E é antioxidante, ou seja, ele tem um poder muito bom sobre os radicais livres, né, que são substâncias químicas produzidas pelo nosso organismo em determinados processos metabólicos, e que esses radicais livres vão causar uma série de danos, dentre os quais o envelhecimento. Então, aí os radicais livres podem ser mediados, podem ser contidos pelo ácido ascórbico, que é um poderoso antioxidante. Temos a questão imunológica, que o ácido ascórbico ele vai fazer o papel de auxiliar na maturação de nossas células de defesa, principalmente os leucócitos. Então, aí, vitamina C nunca curou e nunca vai curar gripe, nem resfriado, nem corona, nem nada. Não há cura. Há um amadurecimento do sistema imunológico para que o próprio sistema imunológico entre em combate com esses micro-organismos e, a partir de então, através de diversas reações imunológicas, a gente tenha a diminuição dos sintomas ou o não agravamento da doença e, por fim, claro, se a doença já estiver instalada, a gente vai ter uma redução gradativa, também não é da noite para o dia, vamos ter uma redução gradativa pela própria maturação imunitária. Tá? Então, na verdade, seria um fortalecimento para a imunidade. Então, foi bom, no seu caso, né, que você fez uso da laranja, do limão. Agora, consumir a casca, aí eu já não, né, já não estou muito nessa praia aí. É mais a questão do consumo direto da fruta. Tá? Então, e é um consumo que deve ser feito, né, a partir do momento que você corta a laranja ou faz um suco, deve ser um consumo imediato, porque o ácido ascórbico ele é muito reativo à luz. Então, aí a gente precisa tomar de imediato para não degradar o ácido ascórbico e ter a eficácia do ácido ascórbico ali no seu sistema imunológico. Falando sobre. Porque tu é toda vez pra mim assim, quando eu vou começar a falar, hein? Não, Aí eu tô só é olhando. só garantindo assim, meio que eu entendi o que a professora falou, né? Colega aqui falou. É só você tomar tipo uma bomba de, de limão e suco de laranja, você vai tomando. Lembra o tratamento precoce? Você vai garantindo. Vai tomando, né? Fazendo os Você mantos. falou,
Você falou aí em bomba, mas eu queria só acrescentar aí no Aí, finalzinho da minha fala a questão de que o nosso corpo só absorve diariamente 1 grama de vitamina C. pronto, aí. Tudo que passar disso é excretado pelo sistema renal. Não, tranquilo. Aí você, num ano, você consome teoricamente 365 gramas de vitamina C. Irmão, tomando isso, tu vira aqui, ó, um Goku imunológico, parceiro. Na base. Sério. Henrique, a gente tem que garantir o nosso, pô. Tá ligado? O problema, Henrique, é que, vê, eu falo direto, eu sou direto. Meu único erro é ser direto demais. É só esse o único erro. Não, continue aí sua elucidação, Não, pô, vá. é porque eu não consigo falar, mano. Porque eu falo, a professora ri. Eu falo, tu quer tirando com minha cara. Não, eu não tô tirando onda, não. Momento algum. Eu juro a você, eu Tu sabe que eu estou. também sou formado em, expressão, em leitura de expressão facial, né? Tô falando de expressão Eu facial evito me também. metaforando. Tá certo. Beleza. E eu sei quando é que você tá mentindo. E você tá mentindo pra mim. Quase um polígrafo. É Tá quase um ligado? polígrafo. Tô aqui pra ficar escutando de graça. Tô escutando gracinha. Bom, acho que a gente falou sobre sistemas biológicos. Quero ver mais pra onde a gente vai. A gente tá 1 hora falando e meia falando de vírus. Quando é que a gente vai entrar em foguete e viajar pra lua? Se depender de mim, não. Em momento nenhum. Eu acho que eu vou fazer, na verdade, primeiramente, uma pergunta para finalizar Sei lá. esse episódio daqui do nosso projeto Pai de Fogo. Que O na projeto é verdade, meu. é teu. Vai por mim. É seu, confia. Confia. Quem inventou o nome? Acredita. Quem inventou o nome? Parabéns. Quem inventou o nome? Você. Quem criou o roteiro desse programa? Eu. 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 Vamos lá. Mas confia no seu potencial. Confie. Tu fez só. O personagem foi pau caramba agora. Tu fez só esse programa. Não, desgraça. Eu tô falando outra coisa. Tem que cortar. Tu tá no trabalho que tu vai me dar pra eu cortar essa merda agora. Obrigado. Bota até na cinza aí e dá tudo certo. Ai, que desgraça. Outro personagem. E aí, professora, acho que pra finalizar esse projeto, esse episódio, no caso desse projeto, eu gostaria que a senhora falasse agora a sua opinião de por que e como esses conspiracionismos, essas ideias vêm surgindo. Porque temos sites, temos plataformas, temos Inúmeras jornais. plataformas podem acessar. Pois é, temos a CAPES, temos o Google Acadêmico, Os sérios, por favor. temos BBC e por aí vai, enfim. PubMed. PubMed, isso. A gente tem o Wikipédia. próprio site da OMS, né? Sim. E outras plataformas A aí. MS é dos chineses. Tá. E aí, por que a senhora acha que esses conspiracionismos vêm crescendo? E como vem crescendo? Por que vem crescendo? Eu acredito que existe um processo, eu vejo isso como um processo de alienação coletiva. As pessoas, e principalmente a nação brasileira, ela tem uma preguiça mental enorme. As pessoas, elas não se dignam a ler uma bula de um remédio que vão tomar. Ah, mas eu não tenho conhecimento, eu não sou da área de saúde, eu não entendo. E aí eu uso minha mãe também era professora, e ela me ensinou, toda vez que eu estava lendo algum texto, alguma coisa, enfim, algo, e que eu não entendia determinada palavra, eu dizia, mamãe, o que é isso? E ela olhava para mim e fazia, vá ali na estante e pegue o pai dos inteligentes.
E aí, a partir de então, eu sabia que dicionário, eu sabia na cultura minha que dicionário era para burros, era o pai dos burros. E aí, um dia eu questionei, eu disse, mamãe, por que você está dizendo que ele é o pai dos inteligentes? E ela olhou para mim e disse, porque burro não consulta dicionário. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fui crescendo e fui observando o processo, principalmente, como eu falei, da nação brasileira, de preguiça, de busca de conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Ele tira você de um estado de escuridão, vamos dizer assim, para um estado de claridade, de esclarecimento, de questionamento. Ele permite que você questione, ele permite que você vá em busca de teorias que colaborem com a sua ideia e de teorias que não colaborem para que você confronte e ali você chegue a um denominador comum. Então, voltando a essa questão, a nação brasileira ela vem atravessando um processo de alienação coletiva, né? Existe uma espécie de nuvem negra, vamos dizer assim, pairando sobre as nossas cabeças e nos conduzindo a ideias completamente equivocadas sobre determinadas questões. A gente está vendo agora, né, um total contrassenso à ciência, a gente está vendo um total contrassenso à saúde pública como um todo, e isso me preocupa deveras. Isso me deixa muito, assim, nervosa com o futuro. Eu sou mãe, eu tenho filhos menores de 5 anos, e eu me preocupo com o futuro deles. Como é que vai ser esse mundo? Como é que vai ser esse contexto de ciência, esse contexto de Brasil, de saúde, de educação, se nós estamos tendo, né, um processo de desconstrução de conceitos que já estavam consolidados há milênios. Então, eu fico muito preocupada com o que os meus filhos vão aprender na escola, com o que eles vão ver, principalmente nesse período pandêmico, né? Como será que um professor de história vai explicar esse processo? Como é que um professor de biologia vai conseguir mostrar para os alunos a existência de um vírus que causou um processo pandêmico nessa geração? E que não vai parar por aí, porque se o desmatamento continuar, se o desequilíbrio ecológico, e eu falo a nível de planeta Terra, permanecer, nós teremos de coronas em coronas milhares de processos pandêmicos e cíclicos. Então, é uma desconstrução, por isso eu chamei de alienação coletiva. Vamos tapar os ouvidos, vamos fechar os olhos, vamos seguir, né, pessoas que resolveram se intitular, né, senhores do conhecimento, senhores acima do bem e do mal, e vamos aí seguir esse bando, né, como um bando de zumbis, literalmente, caminhando em direção, sabe Deus para onde. Eu acredito que em direção a um abismo. E um abismo, talvez, sem fundo. Clima gostoso. Não, agora o personagem foi pro saco agora. O Finalmente. personagem foi pro saco. Ai, que bom. É Ai. sério. Eu tenho uma mensagem, acho que talvez seja, de certa forma... Eu não vou botar palavras na boca da professora, não é meu objetivo aqui. Tá ligado? O personagem realmente saiu. Saiu. Só pra ganhar. Cara, não seja babaca. Eu não tenho muito o que falar com relação a isso. Não seja babaca. Tem gente que, assim como a professora, estuda feito um condenado para aprender o que sabe e passar para pessoas que querem aprender e que vivem disso. Então, eu acho simplesmente um absurdo vir pessoas que simplesmente destroem tudo aquilo que já foi construído com base em nada, assim como eu não utilizei nada para basear minhas opiniões.
para alienar pessoas e levá-las à morte. Isso não é justo. Nós, assim, vocês já viram nos episódios anteriores, eu não sei qual vai ser esse episódio, acho que é o 4. Esse é o 4. A partir do episódio 3, a gente já tem uma discussão religiosa muito forte, por causa que nós somos cristãos, então, acima de tudo, a gente também preserva a vida das outras pessoas. A gente preserva as vidas dos terceiros. Eu não posso chegar nunca para uma pessoa e dizer, cara, toma uma parada que ninguém comprovou que funciona. Teve gente que tomou e morreu. Teve médico que administrou determinadas medicações em determinados pacientes, e os pacientes estão mortos hoje. Simplesmente por acreditar, muitas vezes, em conspiração e ideologia política. É simplesmente um bando de doido batendo palma para doido dançar. É uma pandemia politizada. É o que a gente está vivendo. E, acima de tudo, assim como a professora falou, eu não sei como é que os professores vão poder explicar isso, porque a gente vê a gripe espanhola, por exemplo, de 100 anos atrás, só houve um contexto. Houve a gripe, a gente tratou o que deu para acabar. E é isso, acabou. Como é que vai ser daqui a 40 anos? Como é que os professores vão explicar para as criancinhas ou para os adolescentes que vão estar na escola ou para pessoas que vão estar na faculdade e que não viveram essa época e dizer, olha, teve uma pandemia e que tinha 400 mil pessoas mortas no nosso país até agora, nesse momento. E crescendo. E crescendo em níveis alarmantes. E tem gente que tá pouco se lixando. Isso eu não tô falando nem dos governantes, eu tô falando da própria população que muitas vezes tá alienada. E tem gente que tá pouco se lixando de como isso vai se terminar. Se resolver. Tem gente que tá pouco se lixando de como é que tá a vida do próximo. Velho, eu não quero tomar vacina, eu não sei o que é que tem dentro. Meu parceiro, parabéns, meu biólogo, você sabe o que é que tem dentro de dipirona. Você é o especialista. Você é o cara que pegou dipirona, colocou, diluiu, botou no tubo de ensaio e fez, tem isso aqui, tem aminoácidos e eu sei lá o que é que tem de dipirona, caraca. Eu não sei nem o que é aminoácido. Nem eu. Tá ligado? Então, tipo, não queira ser doutor, velho. Como é que a gente aprende algo que a gente não sabe? Procurando quem sabe. A gente vê quem sabe. E quem sabe tem a área específica. Se eu quiser conhecer um cara que manje de economia, eu vou procurar um economista, eu não vou procurar uma pessoa que não é da área. Se eu quiser saber sobre virologia, sobre vacina, eu vou chamar um biólogo, um pesquisador da área. Não seja babaca. Você, conspiracionistazinho, que usa chapéu de alumínio e diz que vacina não funciona, você tá falando merdas inacreditáveis, influenciando pessoas aí no mesmo caminho que você. E você só tem voz hoje porque, infelizmente, esse é um dos males da internet. Ela dá voz a babaca. Ela dá voz a babaca, verdade. Ela institucionalizou a idiotice, né? A idiotice. Recentemente, o Mac... Ela normalizou. Institucionalizou. Recentemente. Também. Porque antigamente tinha aquela parada, né? De tipo, não. Ele fala merda. Exclui. Deixa esse ser humano ali, que vai que ele pensa, reflete, e vai que ele volta à normalidade. Hoje esse cara tem um blog. Não, hoje esse cara ele tem um curso. Ele tem seguidores. E ele tem um curso normalizado e reconhecido pelo MEC. Que eu não vou dizer o nome dessa pessoa, mas ela tem o mesmo sobrenome que o meu aí, ó. Eu não sei nem quem é esse cara. Eu prefiro nem comentar. Esse pessoal dá problema. Muito problemático. Então, porque tem muitas pessoas com esse meu sobrenome, sabe? Então, entende quem quiser entender. Mas é isso. Muitíssimo obrigado, Érica, por ter vindo, por ter disponibilizado tempo, de ter esclarecido tantas e tantas dúvidas, de ter tido paciência com a gente. Porque assim, a gente sabia que ele tava no personagem, mas eu tava realmente me segurando pra não dar um soco nele, porque eu pensava, caraca, é o meu amigo, é um cara que é praticamente um irmão. Não vou matar ele na base da porrada, porque eu sei que é um personagem. Mas tinha algo dentro de mim que queria enfiar esse microfone que eu estou usando aqui em orifícios não nomináveis aqui. E fazer que saísse pelo outro lado do corpo dele. Eu queria que saísse pelo chapéu de alumínio. Olhando porque... Empalar. Cara, sério,
Chega de pelo amor de Deus, chega de babaquice. O intuito do programa já é terceiro, acho que é o terceiro, quarto, quinto episódio, a gente vai falar em quantos episódios forem necessários. A gente não quer pôr ideologia na cabeça de ninguém. A gente quer que a galera Isso. saia e procure o E que de busque. fato tá acontecendo. Eu não vou dizer como verdade, né? Como a gente começou aqui, não existe verdade absoluta. Mas pelo menos, seja responsável no que você faz. Não tire números da bunda. Que não existe. Desculpa, professora, eu sei que a senhora é uma mulher tão educada e eu estou aqui. Mas não tire números da bunda que você não sabe. Não fale coisas que você não tem noção, pelo amor de Deus. Isso me lembra, eu fiz um trabalho um tempo atrás, na época da faculdade, que eu não coloquei referência nenhuma. Início de faculdade, tá ligado? E aí eu só coloquei uma referência. E eu acho que a senhora já deve ter visto essa piada, que a gente normalmente coloca o sobrenome do autor, né? Que a gente pegou a referência, e depois o nome do autor. Uhum. E aí a minha referência era Cabeça, Vozes da Minha. Ai, eu te reprovava muito, velho. Eu te reprovava muito forte, bicho. Sabe? E Eu aí, nem leria. Eu nem nem leria. leria, né? Eu nem Exatamente. leria. E aí. Ah, professora, na moral, com uma referência dessa, eu pelo menos dava uma lida só pra rir e dava um zero. Só pra dar uma risada, né? Abria um bom vinho, Chegava sentava assim, de noite. Henrique, belo trabalho. Tá aqui, seu zero. Demente. E aí, assim, realmente o intuito do programa é fazer com que não se tenha uma verdade absoluta, mas que a gente mostre diferentes pontos de vista. Pra que a Claro. galera vá procurar aquele ponto de vista, vai investigar, vai entender o que é aquilo, né? Só pra lembrar, esse episódio só teve um ponto de vista, porque eu só falei merda. Então, Basicamente. Mas. porra, o cara falar que como é que é? Contrail de avião, é disseminação de Mas, vírus. sinceramente, Ah, que tem gente que mas, acredita sinceramente, pra caraca quem nisso. estiver vendo isso e tiver são da cabeça, claro, pesquisa o que ele falou também. Só pra ver o quão absurdo é, porque isso aqui foi construído à base de pesquisa, em vídeos no YouTube, em Twitters Não, aqui absurdos. eu pesquisei bastante, eu fiz quase um TCC. Justamente, foi uma pesquisa em cima de idiotices Olha e que besteiras. inferno foi estudar pra esse programa. Não, Eu vi maravilhoso. tanta coisa, eu vi coisas. Você viu coisa, né? E aí, para dar um fechamento, eu gostaria que a senhora pudesse indicar algum livro, alguma leitura, Algum ou artigo, algo, por algum exemplo, artigo já que a tal. gente tá falando dessa perspectiva científica, tem muito artigo, tem muito paper que deve ter saído nesse momento de pandemia para Sim. Se a senhora tem algum material para indicar para leitura de quem estiver vendo. Assim, palpável agora de artigos, assim, nomes, eu não tenho, mas eu tenho sites que vocês podem procurar. O site da Fiocruz, que é uma referência, eles estão como referência no Brasil, e inclusive fora também, porque eles estão fazendo conexões com outras universidades do mundo. Então, a Fiocruz, para mim, é o meu ponto, é o meu eixo, é a minha bússola, é o ponto de referência onde a gente pode encontrar trabalhos maravilhosos. Eu participei de um congresso há uns 20 dias atrás da Fiocruz, tudo online, com o pessoal da Fiocruz do Amazonas, eles falando sobre o desenvolvimento do coronavírus no Amazonas e ali em arredores. Então, como foi que o vírus evoluiu, como foi que espécies apareceram, que variantes apareceram em detrimento de outras, a questão das doenças que foram esquecidas em virtude do corona, como é o caso da dengue, né? Nós estamos em surto de dengue, mas a gente não está vendo porque o corona está tomando todos os espaços. Nós temos a questão da tuberculose, que todos os anos tem estatísticas altíssimas, mas nós não estamos vendo, porque o foco do momento é o Covid. Claro, ele tem sua importância, ele tem a questão, a necessidade da observância contínua, porém, a gente esquece que as outras doenças, elas não foram paralisadas para o corona aparecer. Elas continuam existindo. Pessoas que tiveram tratamentos de câncer interrompidos por conta do corona, né?
Então, mas assim, de sites eu recomendo o site da Fiocruz, né? O site das universidades públicas federais, Universidade Federal de Pernambuco, Federal de São Paulo, a USP, a Unicamp. Então, são locais, plataformas de trabalhos belíssimos, de trabalhos sérios e de que a nossa ciência, apesar de não ter investimento, está lutando todos os dias para tentar chegar a um ponto final desse coronavírus. Né? Então, eu recomendo também o site da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que tem todas as atualizações. Universidade de Harvard, de Oxford, de Cambridge, de todas essas unidades de referência nos nossos caminhos, nos nossos estudos, para que as pessoas vão em busca desse conhecimento. Coloquem o tema e estudem, e leiam. E se não souber, procure um professor, procure uma pessoa da área para explicar para vocês, né? Porque a gente está aqui para viabilizar o processo e não dificultar. Isso, e se você, por exemplo, não for, né, às vezes tem gente que escuta a gente ou que vai escutar que não faz que não está na faculdade, não está na universidade, e provavelmente não pode ter um contato de um professor. Cara, Isso. muitas vezes, às vezes podem ter algum fórum, pode ter alguma área de comentários nesse site. Bota lá tua dúvida e vê se alguém te Isso. responde. Cara, tenta ver alguma coisa, tenta ver pessoas para tirar tua dúvida, porque essa galera, muitas vezes, por mais que não tenham tanto tempo, mas eles geralmente são muito prestativos em tirar dúvida de uma pessoa que realmente tá procurando esclarecer essas dúvidas, né? Exato. Então, basicamente, é É isso. isso. Momento da mendicância. Momento da mendicância. Momento da mendicância. Se gostaram desse vídeo, deem um like. Conspiracionistas saiam do vídeo. Isso eu vou colocar no comecinho. Conspiracionistas, saiam. Não, saiam não. Saiam não. Assistam e deixem Assistam. dislike no final. A gente precisa de AdSense. Fica aí. Se não gostou, dá o dislike. Pode dar. Pouco me importa. Se a gente estivesse fazendo isso por dinheiro, a gente tava falando sobre virologia e, sei lá, irmão, a gente tava falando de BBB, velho. A gente fosse pra ganhar dinheiro. A gente não tava falando pra ganhar dinheiro, não, velho. Tchau. Enfim. Comecei no nome disso, vou perder pra basculho, menino. Se tiver alguma dúvida, algum comentário sobre o vídeo, alguma sugestão, podem deixar nos comentários que a gente vai estar lendo lá. E qualquer dúvida, qualquer coisa mais da área de biologia, pode mandar que a gente manda pra Erika e assim que ela puder, ela responde pra gente e a gente responde vocês lá e tal. Sem estresse nenhum. Só lembrando que nós somos uma plataforma democrática, então vocês podem ter suas opiniões fecais e colocar lá. Mas caso vocês façam comentários ofensivos, tanto eu sinceramente pouco me importo, o que você vai comentar sobre mim. Mas se houver qualquer tipo de comentário em relação à professora ou qualquer coisa, primeiro, dependendo do que for, vai ser sistematicamente excluído. E se houver qualquer tipo de comentário que a gente sabe que acontece na internet, de gente que é muito, digamos assim, não vamos tratar como um termo machista, mas que é muito homem na internet para falar besteira, cara, você vai ser também denunciado. Então, preste muita atenção no que você vai falar. Sim. Preste atenção nas besteiras que você vai dizer, porque a gente não tolera isso aqui, não. É isso. Clima gostoso. Clima de fim de festa, né, querido? Só alegria. Quarta-feira de cinzas. É isso. Muitíssimo obrigado, pessoal. Assistam o resto dos vídeos. Tem mais 4 para assistir. Tem mais 4. Tem vídeo aí que tem mais de uma parte. Tem vídeo de 3 horas e 20, querido. Vai ser um prazer. Acho que tem quase 8 horas de vídeo. Nessa faixa aí. Essa primeira temporadazinha tá legal. Pode assistir. Deu um conteúdo muito massa. É isso. Muitíssimo obrigado. E falou, galera.